Nós ouvimos aqui alguns dos nossos concidadãos a falar de que realmente se sente que há um elevado número de impostos que conseguimos ver nas faturas da água, da luz, impostos, mais taxas e tal, e não sei quantos. Alguns disseram que também é necessário melhorar a fiscalização e realmente o pagamento dos impostos de uma forma geral. Mas antes de me responder a isso, nós ficámos de tentar analisar o porquê do crescimento da dívida. Pronto, de facto, a dívida começou a explodir a partir da década de 2000 e não alheio a isso está precisamente o facto de Portugal ter abrandado. A dívida é tipicamente medida em rácio sobre o PIB, ou seja, o estoque de dívida é dividido pelo PIB. Se o PIB não cresce, gastando o mesmo, mesmo gastando o mesmo, nós vamos ter, obviamente, um muito maior encargo. E foi precisamente um bocado isso que aconteceu, principalmente durante a década de 2000. Com o PIB a não crescer, a dívida aumentou. Eu fiz recentemente um pequeno exercício muito simples, em que se nós tivéssemos crescido na década de 2000, já nem digo ao ritmo que crescemos na década de 90, mas sensivelmente ao ritmo que a Europa cresceu durante esse mesmo período, durante os anos 2000, a dívida portuguesa facilmente, gastando o mesmo, construindo na mesma as 3 autoestradas de Lisboa-Porto, as parcerias público-privadas, os estados todos do euro, mesmo gastando exatamente aquilo que gastámos, só termos crescido durante a década de 2000 um bocadinho acima do que cresceu a União Europeia durante esse mesmo período, o que seria normal, por sermos um país, obviamente, recente, mais pobre, a dívida estaria facilmente na casa dos 70%, o rácio da dívida estaria facilmente na casa dos 70%. Isto para se ter uma ideia do impacto que a falta de crescimento, que é o problema estrutural da economia portuguesa, pode trazer à gestão da dívida. E é por isto, quando nós analisamos, por exemplo, estes alertas da OCDE, do FMI, e só falam de 1/10 percentual, que isto é um descalabro. Nós não podemos pensar, porque é só de 0,4 passou para 0,3, que isto não tem influência. Estamos a falar de milhares de milhões de euros, não é? Nesses ajustes. Sim, Portugal tem crescido, primeiro é natural que Portugal tenha crescido bastante e tenha um crescimento robusto nos últimos tempos, precisamente porque Portugal vem numa situação muito má. E obviamente não é de esperar que o crescimento estrutural da economia portuguesa... É por isso que vemos agora a Roménia, a Bulgária com crescimentos também bastante acentuados. Pronto, não era de esperar que o crescimento estrutural da economia portuguesa fosse menos 1%, como foi durante alguns anos. Obviamente que houve um fenómeno de reversão para a média, se assim quiser. Aliado a isso, houve maior exposição da economia portuguesa aos mercados internacionais. Também tivemos alguma sorte, por exemplo, na questão do turismo, tivemos alguma sorte merecida, porque também soubemos reestruturar um bocado o setor e torná-lo mais competitivo a nível internacional, mas, por exemplo, a Primavera Árabe, para nós, foi muito boa, não é? Porque desviou muito do turismo para Portugal. Obviamente que agora também temos desafios e ameaças e, por exemplo, a questão do Brexit, vamos ver o impacto que pode ter no turismo no Algarve. Claro, bem, pelo menos se for já é uma saída ordenada, não é? Porque o receio era que pudesse ser uma saída um bocado... Mas independentemente disso, a partir do momento em que vão voltar as fronteiras e aumenta as dificuldades de viajar entre cidadãos do Reino Unido e o resto da Europa, o Algarve será... Eu lembro-me que as estatísticas não estão muito longe disto, mas eu creio que em Portugal, durante o verão, o primeiro grupo populacional são os cidadãos da Grã-Bretanha. Exatamente. E em segundo lugar, os portugueses. Muito bem. Vamos então, talvez, também tentar contextualizar isto que os nossos concidadãos disseram ali na rua. Ou seja, que sentem uma grande carga de impostos, mas que também é necessário que todos comecemos a pagar impostos. Eu acho que há aqui duas dimensões. Por um lado, nós podemos debater se a carga de impostos em Portugal é demasiado elevada ou não. E eu acho que a medida para isso tem que ser também, não só, mas também o que é que nós recebemos em troca desses mesmos impostos, não é? E de facto, o que eu acho que choca muitas pessoas é que a qualidade de muitos dos serviços públicos está muito aquém daquilo que seria de esperar para um país com uma carga fiscal da nossa dimensão. O segundo aspecto que tem a ver... Estão-nos a cobrar as coisas, mas nós não sentimos nos serviços que o Estado deveria prestar que realmente o nosso... Basta ver, por exemplo, uma coisa tão simples como esta. Hoje em dia não existe uma resposta pública para os cuidados das crianças até aos 3 anos. Não é? Isto é uma falha inacreditável. Num mundo em que a mulher, de facto, emancipou-se, participa no mercado de trabalho em circunstâncias idênticas à do homem, não é? E que, de facto, graças a Deus, também se evoluiu no sentido de hoje as responsabilidades estarem um bocadinho mais equilibradas com o que estariam antes, mesmo dentro do seio familiar, estando os dois a trabalhar e também hoje tendo os filhos cada vez mais tarde, o que significa que os avós
também já não podem dar o apoio que davam. Não termos, por exemplo, esse apoio, acho que é uma questão Tem que ser, problemática claro. e os cidadãos sentem isso no dia-a-dia e tem um grande peso no orçamento familiar. Isto é apenas um pequeno exemplo. Nós temos muito mais exemplos, situações em que, de facto, o Estado, em que os cidadãos não sentem que o Estado lhes dá de volta, não é? A outra questão que tinha dito tem a ver com a fiscalização. Portugal teve um fenómeno interessante, talvez único a nível mundial, durante a crise. Tipicamente, durante as crises, a eficiência fiscal diminui. A eficiência fiscal diminui porque, obviamente, as pessoas, por um lado, porque têm problemas, tentam de todas as maneiras efetivas sobreviver, não é? E, de facto, muitas vezes, essa fuga aos impostos tende a ser mais acentuada em períodos de crise. Portugal foi ao contrário, que é um caso interessante. Foi ao contrário. E foi ao contrário porquê? Porque houve um conjunto de programas tiveram sucesso, o e-fatura, etc., e que levaram, de facto, ao aumento da eficiência fiscal durante um período de crise. Ou seja, há políticas que podem ser desenhadas, de facto, para que a eficiência fiscal e a justiça fiscal seja mais forte. E nós, de facto, mostramos que isso pode acontecer precisamente durante o período de crise. Problemas de corrupção, etc., minam também a credibilidade do contribuinte no sistema. E foram descobertos dentro da própria veja, administração fiscal casos bastante graves de corrupção. Quando fui viver para Estocolmo, isto já foi em 2003, eu lembro-me de participar em alguns grupos de discussão em que, para nos integrarmos também lá no ecossistema estudantil, em que falávamos um bocadinho sobre o nosso país e fazer um certo contraste. E lembro que em 2002, 2003, em Portugal, tinham sido presas ou tinham sido indiciadas por corrupção económica cerca de 3 pessoas num ano. A Suécia, acho que ninguém pensa que é o paradigma da corrupção, tinham tido 240. E não me parece que a Suécia seja 90 vezes mais corrupta que Portugal, não é? Ou seja, existe uma certa sensação que existe alguma impunidade, existe uma certa sensação que existe alguma... Daí os tais índices de percepção da corrupção. Exatamente. E que levam, de facto, àquilo que nós observamos nas intervenções que passou, um grau de desconfiança e de sentimento de injustiça relativamente à máquina fiscal. A máquina fiscal, a justiça, bom, não iremos por aí. Vamos, nestes últimos minutos, também analisar um pouco o cenário macroeconómico internacional, porque não nos podemos esquecer que também nós estamos, de alguma forma, sujeitos a essas mudanças e a esses ventos. Quais são os principais indicadores que nos podem ajudar ou que nos devem fazer ficar preocupados em relação àquilo que pode ser a economia de Portugal para o futuro? Bem, primeiro, a questão do abrandamento da Europa, nomeadamente a Alemanha, a Espanha. A Espanha é um dos nossos principais parceiros comerciais. Nós, lá está, com a abertura da economia portuguesa ao mundo, tivemos uma subida acentuada nos últimos 5, 10 anos, ou 10 anos até, do peso das exportações no nosso PIB, obviamente traz coisas boas e traz coisas menos boas. Por um lado, as coisas boas que traz esta pressão competitiva nos disciplina a aumentar a eficiência dos processos produtivos, eliminar o desperdício, etc. Mas, por outro lado, esta maior integração com os mercados mundiais aumenta a nossa exposição àquilo que se passa lá fora. E este abrandamento, e não seremos, de certo, alheios a este abrandamento, quer em Espanha, quer na Alemanha, no contexto europeu. A Espanha tem uma curiosidade, nós falámos há pouco, foi o facto da economia ter crescido, mesmo quando eles não tinham governo, mas a Espanha tem relações também muito próximas com os países da América Latina. Eu lembro-me de um setor que realmente tem evidenciado nos últimos dias e nos últimos tempos um crescimento também em Portugal. Em Portugal não, na nossa relação com o CPLP, que é o setor da corrupção. Não deveríamos, bom, e pondo de parte esta ironia, não deveríamos ter uma relação muito mais estreita com esses países para nos ajudar como alavanca económica e também no progresso desses mesmos países? Bem, Portugal, se calhar por uma questão mais de desígnio, de necessidade do que propriamente desígnio e aproveitar essa visão que o João está a partilhar, fê-lo. Ou seja, nós com a crise e com o esgotamento do modelo de crescimento através da procura interna, de facto fomos para fora. E tenho uma geração de colegas meus que são engenheiros, etc., têm projetos no Brasil, ou estão em Angola, ou estão em Moçambique, ou estão no Norte de África. Nós, de facto, fomos empurrados pelas circunstâncias. Como diz o João e bem,
teria sido melhor que não tivéssemos sido empurrados, que o tivéssemos feito livre iniciativa, que tivéssemos tido esse desígnio de o fazer para explorar oportunidades e promover o crescimento. Mas pronto, o copo meio cheio, meio vazio. Aconteceu. Vê-lo meio cheio e, de facto, esse caminho foi trilhado. Claro que existem vicissitudes políticas locais que às vezes podem ser obstáculos. Por exemplo, a questão do congelamento de capitais em Angola, a repatriação de capitais, obviamente que... realmente muito grande. Muito bem. Outro fenómeno internacional e que tem, obviamente, bastante impacto na economia mundial é o fenómeno Trump. Qual é a análise que o Pedro faz desta situação? Eu há bocado partilhei a história e acho que é interessante partilhar. Eu, em novembro de 2016, já desde que foi no dia 6, eu dei de facto também uma entrevista a falar sobre a política americana, em que me perguntavam qual era a hipótese do Trump ganhar as eleições, ou da Hillary, quem queria ganhar. E eu lembro nesse dia ter dito que o Trump era impossível ganhar as eleições. E disse-o porque ele tinha alienado o público feminino, com as histórias do locker room talk e dos escândalos sexuais. Tinha tido problemas com os hispânicos ao dizer que eles eram todos violadores e traficantes de droga, apesar de alguns serem boas pessoas. Alienou ali um conjunto de grupos demográficos que são chave para ser eleitos. Algumas situações com os afro-americanos também, disse algumas também ligações que não têm nada a perder, ao Ku Klux Klan e à extrema-direita. Sim, alt-right, etc. E eu lembro-me, como se fosse hoje, que eram cerca de 8 da noite, quando vou ver as exit polls das eleições do New York Times, que davam 86% da hipótese da Hillary ganhar as eleições. E fui para a cama e acordei por volta das 5 da manhã e olhei para o telemóvel e juro que eu pensei que estava a ter algum problema de saúde, porque quando vi que o Trump tem probabilidade de ganhar, tinha revertido e estava agora nos 90 e tal %, e fiquei um bocadinho obcecado a tentar perceber, de facto, o que é que se tinha passado. E de facto, pronto, acho que da mesma maneira que quando nós aprendemos a trabalhar com martelo, todos os problemas são pregos, não é? Eu, como sou economista, tentei abordar um bocado o ângulo económico e perceber de facto o que é que poderá ter favorecido a eleição de Trump. E se nós formos ver os grupos demográficos que mais votaram Trump, contra toda a lógica aparente, foram precisamente as etnias, ou seja, as minorias étnicas subiram a votação no Trump face àquilo que tinha sido feito a votação em Obama. As pessoas mais desfavorecidas foram aquelas que mais subiram o voto relativamente ao Trump, quando o Trump até concorreu numa plataforma de cortar os apoios, por exemplo, Medicare, Medicaid, e cortar os impostos aos ricos. Como é que isto se explica? Explica-se de uma forma, e foi isto que eu procurei encontrar, realmente com as grandes tendências que nós temos observado. Nos Estados Unidos, aquilo que nós vemos, por exemplo, desde a década de 70, até a década de 70, a produtividade, não é, tinha estado a subir com os salários. A partir da década de 70 há uma desconexão e cerca de 90% da população americana, em termos de remuneração por hora, está a ganhar aquilo que estava a ganhar nos anos 70, talvez cerca de 15% mais. O que em 30 anos estamos a falar de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano é aquilo que nós chamamos de desgraça da economia portuguesa na década de 2000. Isto é para 90% dos americanos. Quem são estes americanos? Muitos destes americanos são aquelas famílias cujos pais saíram das quintas, não é? Na primeira metade do século XX, que eram extremamente pobres, foram para os grandes centros urbanos, foram trabalhar para a indústria automóvel, etc., depois de terem concluído uma escolaridade básica. Foram a primeira geração que teve o tal sonho americano. Comprou um frigorífico, comprou o primeiro carro da família, foi a primeira geração a ir passar férias à Flórida. E depois, os filhos desta geração, que são esta agora a geração predominante no mercado de trabalho, o que é que eles fizeram? Eles fizeram exatamente aquilo que fizeram os pais. Foi ter alguma escolaridade básica, terminaram talvez o secundário, e foram trabalhar para a indústria. E onde é que eles estão agora? Eles estão precisamente na cauda da distribuição. Ou seja, sentem que o sistema falhou-os. O grupo demográfico que mais mudou a votação, foram 14% de diferença que Trump teve a mais neste grupo demográfico que eu vou descrever face àquilo que Obama teve. O Obama, o Mitt Romney, inclusive, ele avançou em relação... a Mitt Romney, exatamente. Sim. Foi precisamente os uneducated white males, ou seja, as pessoas brancas com pouca formação. Que são precisamente estas pessoas que vivem no Midwest, que vivem nos aquilo que as elites das costas chamam os flyover states, que só servem para voar por cima, que de facto tiveram as condições de vida que eles têm pioraram bastante, desceram em termos sociais e revoltam-se contra o sistema. Trump era um outsider.
Eu lembro o primeiro debate que Trump teve com a Hillary, fizeram-lhe a pergunta à Hillary, primeiro, o que é que faria se fosse eleita? E a Hillary teve para aí 5 minutos a falar sobre todas as políticas económicas que faria, tudo e mais alguma coisa, com base, com um ponto de vista muito técnico. Aquele discurso já Trump preparado... disse uma frase. O que é que faria se fosse eleito? Vou metê-la na cadeia. As pessoas estavam extremamente zangadas com o sistema e votaram num outsider que dizia... E vê-se isso também em Portugal, na Europa? Olha, eu acho que vejo isso na Europa. Acho que o Brexit teve dinâmicas muito semelhantes. A emergência da Frente Nacional em França é um backlash contra... O Salvini em Itália? O Salvini em Itália se calhar, tem raízes um bocadinho mais complexas, porque existe uma grande assimetria norte-sul na Itália, que também a Liga do Norte, etc., que também traz um certo... que dá muita força a este tipo de dinâmicas. Mas eu acho que em Inglaterra, na Grã-Bretanha, isso foi determinante. Nós vimos muito aquelas pessoas dos boroughs e dos centros industriais, os ex-mineiros, etc., que foram muito esmagados pela Thatcher. Todas essas pessoas foram um bocado abandonadas, entre aspas, por esta globalização em que tem fortes efeitos restritivos. Estamos todos melhores, sim, mas uns estão muito melhores que outros e alguns até estão piores. E é essa desigualdade que realmente cria... O grande desafio, na minha opinião, para as futuras gerações, que é como é que nós promovemos a integração económica das economias, promovemos a competitividade, promovemos a eficiência, eliminamos o desperdício, mas ao mesmo tempo não deixamos ninguém para trás, porque senão é a própria sustentabilidade política e social do modelo que está em causa. Estes movimentos populistas irão surgir de certeza e enquanto vivermos em democracia e cada pessoa for um voto, claro, vamos ter problemas. Dr. Pedro Brinca, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também assim por nos ter acompanhado em mais esta conversa relativa à economia. Eu sou João Nuno Pinto e isto é Povo a Falar. Boa noite.